Era uma vez um vampiro que brilhava, que se envolveu com uma bruxa que não tinha verrugas, e eles andaram juntos até a terra dos anjos caídos. E quem foi que disse que tem alguma coisa errada com isso? Antes de eu começar a tentar explicar mais ou menos o que foi essa historinha da introdução, eu preciso contar pra vocês de onde surgiu o tema do vídeo de hoje. Na verdade, há vários meses atrás, na época que eu postei o vídeo dos preconceitos literários, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra quem não viu, dar uma olhada, eu recebi um e-mail de uma menina, cujo nome inteiro eu não sei, eu presumo que seja Maiara, porque estava assinado só como Mai. E a Mai estava me falando de uma certa birra que ela tem com pessoas que se revoltam com o novo formato dos personagens sobrenaturais. Porque as pessoas se preocupam muito com o que esse tipo de personagem deveria ser e acaba colocando defeito no que eles realmente são. Então o tal de, porque o Edward é um vampiro, ele brilha, e porque não sei quem é um anjo e não tem asa, e tipo assim, de ficar colocando mesmo muita pilha em cima do que a gente acha que eles deveriam ser e no que o autor transformou eles na verdade. E aí, acho que um mês e meio atrás, mais ou menos, o Matheus Braga, do blog Vida de Leitor, me mandou uma mensagem no Twitter me sugerindo um tema bastante semelhante, mas a posição do Matheus em relação a isso é completamente diferente. Porque o que ele falou pra mim? Que ele se cansou um pouco da transformação dos seres místicos. Que eles foram muito romantizados de um tempo pra cá, principalmente nos livros para jovens adultos. A ficção sobrenatural transformou todo e qualquer ser sobrenatural e místico em algo digno de amor e enfim, de realmente de viver um romance pra agradar menininhas. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei pensando tanto que eu demorei pra gravar esse vídeo. E eu já tava pensando nisso desde a época que a Mai me escreveu aquele e-mail. Porque é uma coisa muito delicada. Como eu sou autora de livros de temática sobrenatural, eu tenho 3 livros de temática sobrenatural, seria, no mínimo, hipócrita da minha parte me posicionar assim, completamente contra essa nova visão de seres sobrenaturais. Porque existe uma coisa chamada licença poética, que talvez, literalmente, se a gente for olhar o significado do que essa expressão significa, não tenha nada a ver. Mas, ao meu ver, e até onde o meu conhecimento se estende, licença poética significa que você tem uma liberdade de criação em cima daquilo que você está escrevendo. Eu já disse essa frase centenas de vezes, mas eu continuo repetindo e eu continuo insistindo nisso, que é que não existe mais conteúdo original. Não existe, tudo é clichê. Então os vampiros existem desde antes do Bram Stoker escrever Drácula. E lobisomens existem desde antes da minha bisavó, que já me contava a história de lobisomem. E anjos existem desde a época em que os caras escreveram a Bíblia. E a verdade é que todo tipo de personagem, todo tipo de história já foi criado, já foi inventado. E a gente só recicla. Agora você imagina se a gente pega uma coisa que já é clichê, tipo, sei lá, um vampiro, com outra coisa que já é clichê, tipo um romance, e a gente coloca, tipo, 2 coisas clichês pra juntar numa narrativa, fica completamente sem sal. Alguma coisa tem que ter diferente. E independente do que os autores se propõem a fazer, eu acho que tem que existir essa liberdade da gente poder transformar o que já existe em alguma coisa, em uma visão só nossa. O que eu tô querendo explicar é que, tipo assim, você, enquanto autor, você tem essa liberdade de poder criar enredos e criar personagens e transformar coisas que não existem em coisas que fazem sentido dentro do seu universo. Então, por que a gente vai meter o dedo na cara do autor, da autora que falou que vampiros brilham e vai falar que ela tá errada? Faz sentido na lógica do universo dela. Pode não fazer sentido na lógica que a gente construiu de vampiros a nossa vida inteira. Mas deixa o cara brilhar, sabe? Deixa ele ser feliz. Mas ao mesmo tempo, eu também concordo em partes com a crítica do Matheus. Porque não pela romantização dos personagens em si,
Porque, como eu disse, seria muito hipócrita justamente eu, meter, entendeu, o bedelho de falar que não deve ficar romantizando personagens e que romance entre pessoas, humanos e personagens sobrenaturais não tá com nada, porque eu fiz isso em 3 livros e pretendo continuar fazendo isso muito mais, porque eu curto esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o meu posicionamento em relação a isso é do sobreuso disso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu de eu ler histórias em que o sobrenatural é um negócio tão desse tamaninho, tão insignificante e o universo é tão mal desenvolvido, que eu fiquei me perguntando pra que diabos o autor gastou tempo pra transformar um cara que já seria um bom personagem enquanto humano, sei lá, num lobisomem. Não tinha nenhuma necessidade. A história já tava bacana sem isso. Porque rolou uma necessidade de criar conflitos a partir do sobrenatural para tentar sair do clichê, e se criou um novo clichê, que são os sobrenaturais podres. E aí você cria um preconceito por parte de vários leitores que leem um livro que entra nessa paranoia de, tipo assim, um sobrenatural em um uso desnecessário, e vão rejeitar todo o restante dos livros daquele gênero. Porque vão presumir que todos os autores vão usar da mesma maneira. Só que, lógico, existem leitores e leitores. Tem pessoas que se propõem a ler as coisas e ir descobrindo autor por autor, porque as histórias não são todas iguais. E existem leitores que simplesmente, tipo, tocam, chutam o pau do barraco e falam, não vou mais ler nada dessa merda. E acontece. Eu acho que tem que ter tanto uma liberdade de escrita e de criação para os autores, quanto tem que ter uma liberdade do leitor de decidir o que ele vai ler ou não. Então, se você não curte personagens romantizados, se você não quer que vampiros se envolvam com humanos, se você também acha que zumbis têm que comer cérebros e não se apaixonar... E, gente, desculpa, vou abrir um parênteses aqui, eu sei que vou ser muito julgada por isso, e quem gostar me perdoa, mas eu não consigo aceitar sangue quente, porque pra mim zumbis comem cérebros. Então, podem me julgar por eu ter esse julgamento. Se esse tipo de livro não é pra você, não leia, e você tem direito a ter sua opinião, e você tem direito a escolher o que você lê ou não, e você... Enfim, as pessoas têm direito a pensar o que elas quiserem. Mas, também, do mesmo jeito como as pessoas têm que respeitar o seu direito de escolher ler ou não um gênero e um tipo determinado de livro, você também tem que respeitar o fato de que os escritores trabalham com um universo que, apesar de muito vasto, é também muito limitado, porque todas as histórias já foram contadas. E o nosso desafio, na verdade, é você criar novas maneiras para as pessoas se apaixonarem por histórias que elas já conhecem. Porque cada vez que você lê um livro, independente do gênero, você sempre acaba se lembrando de alguma outra história. Sempre tem aquele personagem que se parece com não sei quem, e, sei lá, um draminha que te lembra algum outro livro que você já leu. Porque essas relações não são à toa. Não é porque o autor está copiando. É porque realmente existe uma limitação de, tipo, do quanto você pode ser criativo e sem ficar absurdo, e do quanto você pode ser clichê sem ficar irritante. E se a gente não abusa do limite criativo que a gente tem pra transformar coisas que já existem em coisas palpáveis dentro de um novo universo que a gente está propondo, nada do que a gente escrever vai ser interessante, nem pra gente e nem pra quem tá lendo. Porque você vai ler sempre não com uma sensação de tipo, ah, isso me lembra alguma coisa, mas com a sensação de tipo, putz, isso é igualzinho aquele outro que eu li. E aí fica aquela sensação de que é tudo genérico e vai gerando mais raivinha de autora, raivinha de livro, raivinha de gênero, e vira uma salada, e aí a gente não sobrevive. Ever. Nunca. E aí os escritores vão acabar. Pra sempre. Nossa, que perspectiva triste, né? Enfim, eu sei que esse foi o meu vídeo com menos opinião fixa, porque na verdade eu não sei se eu tenho um posicionamento certo em relação ao assunto. Eu fiquei pensando muito tempo mesmo pra gravar, porque é uma coisa muito dúbia. E é uma coisa que é tão aberta ao que cada pessoa pensa a respeito do assunto, que é muito difícil pra mim estar sentada aqui e falando sobre isso sem parecer que eu tô sendo incoerente. Agora eu quero saber o que vocês acham, se vocês curtem essa liberdade criativa e a tal da liberdade poética do autor de transformar e romantizar o que ele quiser, se vocês não curtem esse gênero de livro, se você acha que cada um tem que ler o
que quiser, cada um tem que escrever o que quiser, enfim, opinem, porque eu sempre gosto de saber o que vocês estão pensando. E se vocês tiverem novas sugestões de polêmicas literárias ou de qualquer tema para vídeos aqui na coluna, não deixem de me dar essas sugestões, tanto aqui pelos comentários, quanto através do meu Twitter, que nem o Matheus fez. Eu tô sempre no Twitter, no @LarissaSiriene. E por lá vocês podem conversar comigo sobre tudo e me dar novos temas e sugestões. Se vocês gostaram, não deixem de dar um like, se inscrevam no canal, porque vocês podem ficar por dentro de todas as novidades, não só do Falando Sobre, como também das outras colunas de vídeos que eu tenho sempre por aqui. Quem quiser conhecer os meus livros e as minhas histórias sobrenaturais e a minha liberdade criativa, vocês podem acessar o meu blog, que é o www.larissasiriene.blogspot.com. E, enfim, lá tem link para baixar o comecinho dos meus livros, links para compra, tem livros para baixar também, e novidades, agenda e a palacada toda. Se vocês quiserem me escrever mais do que 140 caracteres e, enfim, aprofundar mais o assunto, que nem a Mai fez, que mandou um e-mail enorme, lindo, eu adorei, eu li, a gente ficou discutindo, tipo, muito tempo, trocando e-mails sobre o assunto. O meu e-mail é larissa@larissasiriene.com.br. Me escrevam a qualquer hora sobre o que vocês quiserem, se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, mandar pergunta, sugestão, fiquem à vontade. É um canal aberto de contato com vocês. E bom, eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo pra vocês e até semana que vem.